Então eu vou dar bom dia. São 7 horas do dia 29 de março. E nós começamos mais um dia dentro desses 90 dias de esperança. E hoje, o capítulo que nós vamos ver é o capítulo 64, que será conduzido pela nossa querida Lisange. Mas antes, nós vamos fortalecer mais ainda os nossos laços de união, imaginando-nos de mãos dadas num grande círculo, onde o centro é a árvore do Evangelho. E nós, nesse momento, abastecidos que somos por essa árvore da vida, da verdadeira vida, nós sentimos em nossos corações reverberar a luz que nos foi entregue pelo nosso Pai e a luz que nos ilumina, mas que juntos iluminamos todos aqueles que precisam se sentir amparados, acolhidos, que precisam sentir que estão juntos, que pertencem a essa comunidade de amor, pois nunca estamos sós. E sentindo essa nossa vibração de amor, compartilhada com todos os nossos irmãos de humanidade, nós vos damos graças, meu Deus, por permitir-nos acordar para essa verdadeira vida. Graças te damos, meu Pai, nosso Pai, por estarmos presentes nesse momento, recebendo a luz e compartilhando essa luz com todos os nossos irmãos. Graças te damos, nosso Pai, por estarmos juntos nesse momento e nesta hora. Que assim seja. Então, Lisange, conte para nós da onde você fala. Nós estamos vendo já o nome da sua cidade, mas conte-nos como você chegou até o ser e como que foi esse capítulo para você. Bom dia, irmãos e irmãs, tudo bem? Eu sou de Porto Alegre, trabalho na Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz, SECAP. Hoje temos evangelização, já estou até com a camiseta da evangelização. Eu cheguei no Instituto Ser através da nossa irmãzinha Sheila, porque em 2015 eu levava meus filhos na evangelização nesse centro espírita e começou aquele chamamento, né? Aí em outubro, depois da virada, meio do ano, assim, em agosto, eu falei com o diretor do DIG e pedi para mim começar, que eu gostaria de evangelizar. Eu já tinha evangelizado crianças maiores. Aí eu disse, não, então passa por todas as turmas. E eu comecei do terceiro ciclo para trás, até que cheguei na turma dos bebês. E aí, naquele sábado, na turma dos bebês, eu assisti aquela aula dos bebês, assim, fiquei encantada, nem sabia que tinha e chorei a aula toda, estava até com vergonha das mães que estavam ali. E aí eu disse, não, eu gostaria, então, aí eu auxiliei até o final de 2015 nessa turma, fiz curso na FERGS, de evangelização de bebês, e aí eu comecei a conhecer o trabalho da Sheila, né, com a evangelização de bebês. E foi o que me motivou muito, até me emociono. E foi ali que eu comecei
assistir palestras, assistir as palestras que ela falava sobre os bebês, alguns encontros eu participei, depois veio a pandemia, continuei no advento, tanto da Páscoa, no Natal, e ali eu fui ficando com vocês. Eu entendo perfeitamente a sua emoção. Sheila também semeou no meu coração. E essa É, semeadura, ela é. Não existe palavras para que a gente verdade. possa. Eu até falei com a Sheila em alguns momentos pelo WhatsApp, assim, não conheci ela pessoalmente, não tive esse prazer, mas muito emocionante, assim, aprendi muita coisa e hoje estamos aqui, né? Todos unidos para o mesmo ideal. Foi assim que eu cheguei até o Instituto Ser, a nossa irmã amada. Então, vamos começar o capítulo de hoje? Quando o capítulo 64, como a Cida disse, né, é médiuns de toda parte. E aí, antes da gente começar a ler o capítulo, né, a gente se pergunta assim, vai ali no Google e olha, o que são médiuns? Aí eu coloquei ali e dizia assim, são pessoas que acreditam ser canalizadores da comunicação entre espíritos e pessoas vivas. Essa prática é conhecida como mediunidade. No Google diz assim que nós acreditamos, eu botei até aspas nessa frase. Mas quando a gente ainda tem muito que mudar, né, nesse conceito para as pessoas de fora que não conhecem a doutrina espírita. Mas quando a gente vai no livro dos médiuns, no capítulo 14 do livro dos médiuns, que é um capítulo só sobre os médiuns, bem no inicinho, no item 159, diz o seguinte: médiuns, toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Então, aqui está bem explicado da mediunidade, é todos que sentem, em qualquer grau, a influência dos espíritos são médiums, né? E aqui continua, é interessante se os irmãos quiserem ler depois esse capítulo todo dos médiuns, capítulo 14 do livro dos médiuns, e aí ele fala, né, que pode-se dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Todavia, essa qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade mediunicamente está caracterizada. Então, se produz a organismos mais ou menos sensíveis. Aí vai descrevendo, né, que, que os médiuns têm essa faculdade, uma aptidão para tal ou tal ordem. É bem interessante esse capítulo para ler, não vai dar tempo aqui para a gente descrever um pouco mais, mas todos nós somos médiuns em grau menor ou maior. Então, na leitura, né, de hoje, começa assim, eu vou dar uma lida e depois a gente vai conversando, tá, irmãos? A leitura de hoje começa assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus, essa é a palavra de Jesus. Então, como ele veio até nós, nós também temos que ir até o Mestre, né? Nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso comprometimento aqui neste plano. Tem outra sinalização aqui. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Capítulo 19, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu achei que Emmanuel foi muito feliz quando ele fez essa comparação, né, da parábola da figueira com esse item, médiuns de toda parte, que nós vamos conversar agora, mais tarde. E aí começa o texto. Ó. Os médiuns são intérpretes dos espíritos, representam para eles os órgãos materiais que lhes transmitem as instruções, daí serem dotados de faculdades para esse efeito. Então, nós que somos médiuns, né,
que temos essa mediunidade, em grau maior ou menor, nós somos intérprete dos espíritos. Então, eu vi uma expressão que eu até anotei aqui, médiuns dos espíritos, somos nós, seres humanos, os homens, né? As pessoas, nós somos médiuns dos espíritos. E aí, quando eu estava vendo essa expressão, eu também achei uma palestra do Jacobson Trovão, que ele diz que Kardec falou que Jesus era o médium de Deus. Então, ele define assim Jesus como médium de Deus. Eu achei tão lindo isso, né? Então, nós somos médiuns dos espíritos, Jesus é médium de Deus. E nesta obra aqui, a Evangelização no Mais Além, no capítulo 2 dela, essa obra é muito boa, todos teriam que ler, é muito boa mesmo. Aqui, é do Lúcio de Abreu, espírito, né? Ele diz, ele chama os evangelizadores de médiuns, médiuns do evangelho. E eu achei mais lindo ainda quando ele diz que a gestante, né, que está com um bebê ali no seu ventre, chama médium da criança. Então, a mãe gestante é médium da criança. Nós, evangelizadores, médiums do evangelho, nós todos somos médiums dos espíritos e Jesus, o nosso amado mestre, é médium de Deus. Então, achei tão lindo isso, uma observação. Bom, continuemos. Nos tempos modernos de renovação social, cabe-lhes missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Então, aqui ele diz, né, que a nossa missão, a missão dos médiuns, é nós fornecer o alimento espiritual àqueles irmãos necessitados, né? E eu achei tão bonito porque ele comparou nós como árvores, né? Como as árvores dão alimento, dão um fruto, nós, médios, também podemos dar o alimento espiritual, o pão espiritual, para todos que nos rodeiam, não só para os espíritos desencarnados que nos procuram numa sessão mediúnica, que precisam de orientação, de esclarecimento, e quando eles recebem isso, nós também recebemos, porque tudo que a gente ouve numa sessão mediúnica, vê, sente, enxerga, a gente também aprende muito como lição. Bah, isso é bom eu não ir por aqui, porque senão vai acontecer isso comigo quando eu desencarnar. Então, assim, eu acho que é uma via de mão dupla, assim. E eu achei bonito ele dizer que como a nossa missão é importante de nós todos, né? Multiplica-se em número para que haja alimento em farto. Então, nós todos nos multiplicamos em muitos, muitos, para que haja esse alimento farto. Existem por toda parte, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, para que todos os homens se reconheçam chamados à verdade. Também é muito bonito porque não é por uma classe social, são todos ricos, pobres, compara grandes e pequenos, e para não faltar em nenhum ponto esses médiuns para trazer esse alimento espiritual. E como é importante e fundamental essa função, né, dos médiuns para toda a humanidade. Se, porém, desvio do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam em serviço dos interesses mundanos, se ao invés de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, ou se nenhum proveito tiram dela, no sentido de se aperfeiçoarem, são comparáveis à figueira estéril. Aqui entra a comparação com a parábola da figueira estéril, né, que secou, que se nós não usarmos a nossa faculdade mediúnica para o bem que foi nos concedido, né, se nós não empregar ela com coisas boas, necessárias, mas empregá-la com coisas prejudicais, fúteis, com interesses mundanos, tem pessoas que cobram às vezes, então tudo isso ele está comparando com a figueira que secou, porque aí os frutos secaram, não tem, só tem as folhas naquela árvore. Então, se nós fizermos isso, nós estamos sendo comparados com esta parábola. E eu achei muito interessante
essa comparação que Emmanuel fez entre a parábola da figueira estéril e nós, médiuns, porque nós temos o caminho a seguir, né? Nós somos chamados para a verdade, para entregar o alimento espiritual farto, mas se nós nos desviarmos desse caminho por, às vezes, não nos comprometemos, ou pelas questões mundanas, né? Pelas questões materiais, nós vamos ser comparados àquela árvore que secou a figueira, porque a figueira é o símbolo da prosperidade, né? O figo é o símbolo da espiritualidade, e aí nós estamos equiparando que nós também vamos secar, e lá no final da mensagem fala que muitas vezes as pessoas perdem aquela mediunidade que tem, não é? Bom, mas nós vamos chegar lá. Estas considerações tão ricas de oportunidade à frente da extensão constante das tarefas espíritas na atualidade não são nossas. Eu gostei porque o Emmanuel já disse, ó, não é nada meu, eu não estou dizendo nada disso. Então, todas as considerações que eu estou dizendo aqui, dessas tarefas espíritas, agora, na atualidade, são conceitos textuais de Allan Kardec. Aí ele fala qual é que é o item, né? Que é o item 10 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, escritos há quase um século. Então ele diz, ó, isso aí vem de muito tempo, foi a Kardec que descreveu isso sobre os médiuns, né? E comparou a parábola da figueira com a nossa mediunidade, se a gente não praticar ela de forma correta, certa, lícita, né? E para o bem de todos, e para o nosso bem, principalmente. Aí diz ali que os médiuns são legiões. Então, a gente sabe que a mediunidade, todos nós somos médiuns, né? Como eu já tinha dito, independe da religião. A mediunidade surgiu bem antes de Jesus, já veio em outras épocas, bem antes, não foi com o Espiritismo também que veio a mediunidade, já existia a mediunidade. Então, nós somos legiões. E aqui diz, né, que funcionam os milhares em todos os pontos do globo terrestre, seja na administração ou na colaboração, na beneficência ou no estudo, na tribuna ou na pena, no consolo ou na cura, no trabalho informativo ou na operação de fenômenos. Todos são convocados a servir com sinceridade e desinteresse na construção do bem, com base no burilamento de si próprios. Eu achei muito... Ah, esse texto é maravilhoso, né? Tu começa a debulhar ele, ler, porque nós, médiuns, todos nós somos milhares, né? Como diz ali antes, somos legiões. Então, nós funcionamos em todos os pontos do nosso planeta Terra, do nosso globo terrestre. Planeta azul, né? Como a gente chama para os bebês. Então, a gente pode estar na administração de um centro ou colaborando na colaboração, ajudando na sopa, ajudando com as famílias, ou na beneficência, nesse bem que a gente faz, ou estudando, a gente precisa estudar, é importante que a gente estude, na tribuna, fazendo palestras como oratória, que fala que na pena, é um termo bem antigo, quer dizer na psicografia, né? Nós psicografando. Olha, o Chico Xavier, que foi o maior médium, né? Até então, psicografou mais de 400 obras, e ele estava ali na pena, né? Psicografando essas obras. No consolo, que é no atendimento fraterno, até fora do centro espírita, nós somos médiuns todos os minutos, horas, segundos da nossa vida. Então, nós sempre temos que orar e vigiar para não, daqui a pouco, nos colocar em situações, vamos dizer, no trânsito ou com alguma questão no trabalho, algum incômodo, né? Porque nós estamos para consolar, médiuns de cura, fala aqui, no trabalho informativo ou na operação de fenômenos, na evangelização, como eu disse, né? Nós somos médiuns do evangelho, os evangelizadores, as gestantes são médiuns da criança, então, e nós somos médiuns dos espíritos, nós todos. Então, nós estamos aos milhares, é só nós escolhermos aonde nós podemos ficar, onde nós nos comprometemos e fazer a nossa missão de forma
certa, comprometida, com disciplina, como o próprio Emmanuel diz para Chico Xavier, disciplina, disciplina, disciplina. Então, é isso que a gente tem que fazer, porque não é só para, vamos ajudar a doutrina, não, é para o nosso burilamento, como está aqui, para nós podermos evoluirmos como espíritos. Essa é a necessidade, porque, eu sou médium, tem pessoas que dizem, mas não sabe que o médium é aquele espírito mais endividado, que estava no plano espiritual, está, então nós vamos te dar mediunidade, mas não pensa que é um prêmio, não, não é um prêmio. A gente somos espíritos, né? Eu estou falando de mim agora, endividados que nós vemos para este plano para nos burilar. E aí Deus nos dá como beneficência, como prêmio a mediunidade, para nós trabalharmos para o bem. E aqui o último parágrafo agora. Já é 7h20, eu me passei um pouquinho. Acima de todos, representando a escola sábia e imaculada, que não pode responsabilizar-se pelos erros ou defecções dos alunos, brilha a doutrina espírita, na condição de evangelho redivivo, traçando orientação clara e segura. Fácil concluir desse modo que situar a mediunidade na formação do bem de todos ou gastar-lhe os talentos em movimentações felizes é escolha de cada um. Eu achei tão lindo isso aqui, porque cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio para nós escolhermos o caminho do bem ou outro caminho. Então, nós temos que escolher se nós queremos nos situar na mediunidade, na formação do bem de todos e do nosso próprio bem, ou se nós queremos gastar os talentos que Deus nos deu, os figos, os frutos que nós temos, que podemos produzir, né, na nossa árvore, nós somos a figueira, produzir esses figos para o bem, para dar de alimento espiritual, ou se nós queremos pegar esses frutos e não produzir, secar essa árvore, né, com movimentações infelizes, como diz aqui. Então, a escolha é nossa. E eu achei bem interessante, só para finalizar, eu queria comentar um pouquinho do Evangelho, mas acho que não vai dar tempo, né? Que os irmãos leiam essa parábola da figueira que secou, esse item 19 que cita aqui. Muito interessante o item 9, o item 10, então, que fala dos médiuns, né? Que nós somos intérpretes dos espíritos, porque nós possuímos faculdades específicas para essa atividade. Então, nós emprestamos o nosso corpo físico para que os espíritos possam transmitir suas instruções. E então, então, esse texto aqui é muito interessante, que é o que diz ali que o Emmanuel fala, que ele compara, né? Também eu pedi para colocar aquela música dos médiuns, né, do Tim e Vanessa, porque eu, quando eu escutei essa música, eu escutei ontem essa música e me chamou a atenção, até me emocionei, porque é uma música tão simples, mas ela é cativante ao mesmo tempo. Ela parece até que foi assim, na hora que foi feita essa música, foi intuída, foi psicografada, até porque essa música, ela separa os dois momentos da era da humanidade, né? Então, a gente vê bem direitinho o momento antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, quando fala ali no sentido hebraico dos profetas, né? Que eram os médiuns naquela época, e era uma mediunidade mais abafada, enclausurada, e que depois de Jesus, quando ela fala ali, né, que Pedro faz essa referência que os velhos terão sonhos e os jovens profetizarão. E esse profetizar, pelo que eu entendi ao escutar a música algumas vezes, diz assim que não é prever o futuro. Aqui no sentido da música, o profetizar está no sentido de se mediunizar, que os jovens vão atuar mediunicamente, vão profetizar, mas se mediunizar. Então, achei muito, muito linda essa música, o sentido que ela traz, né?
Também que antes de Jesus a mediunidade era, como eu disse, né, enclausurada, era só para os profetas, as outras pessoas eram bruxas, né, morriam até na fogueira. Então, antes, mas depois com Jesus, o que Jesus fez? O Jesus tornou a mediunidade mais espiritualizada, sublimada para nós todos. Então, com Jesus, a gente se tornou sublimes, espiritualizados. Então, que a gente lembre que Jesus era o médium de Deus. Que tarefa linda, né? E nós também temos uma tarefa, irmãos. Nós temos que ser os médiuns dos espíritos, e para isso nós temos que seguir sempre o caminho do bem, orar e vigiar, porque às vezes vem tentações, pode vir as obsessões, então a gente sempre tem que estar no caminho certo, estudar. Todos têm que estudar, médios, evangelizadores, todos nós temos que estudar, porque é importante nós estudarmos, o conhecimento é a base de tudo, né? Para a nossa evolução espiritual. Eu acho que essa foi a mensagem que eu quis deixar para vocês. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Elisângela, querida, nós que agradecemos a sua reflexão clara, que é um convite para nos pormos de pé diante dos nossos talentos, diante da nossa luz, própria luz. E E lembrar. eu, assim, Cida, eu estava terminando agora que eu agradeci, eu me lembrei muito a Sheila, né? Foi uma médium do Evangelho, uma evangelizadora maravilhosa, centrada, assim, sem palavras, médium do Evangelho. Que E que espalhou a todos semente, nós. que espalhou a semente. E essa semente está dando frutos, visto Muito. você que está frutificando conosco. Obrigada, viu? E é tão importante essa nossa percepção de nos mantermos de pé. Isso não quer dizer que às vezes nós possamos fraquejar. Às vezes a gente fraqueja porque a gente é humano, nós somos frágeis. Sim. Mas aí a gente procura um passe, um amigo, um acolhimento e nos pomos de pé de novo, né? Então eu acho que as suas reflexões elas trouxeram para nós essa certeza. Sim, nós podemos também semear, como fomos semeados pela Sheilinha, né, Elisângela? E É como verdade. tantos outros que foram semeados por tantos espíritos amorosos. E eu vou te convidar para fazer a prece, Elisângela, final. Tá bom. Obrigada. Vamos fazer a prece. Vamos cerrar os nossos olhos, fechar os nossos olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais. Vamos nos conectar com a espiritualidade maior, que se faz presente junto conosco. Nos conectar com Jesus, o nosso mestre dos mestres, o nosso irmão, o nosso amigo de todos os momentos. E vamos agradecer, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui hoje, neste sábado, último sábado do mês de março. Agradecer por todas as coisas que tem nos dado, boas e não tão boas, mas que sirvam e servem de lições para nós todos. E vamos te pedir, Pai amado, como eternos pedintes que somos, te pedir muita paz, muita harmonia, muito amor, muito luz para toda a humanidade que está precisando sentir Jesus, sentir o nosso Mestre, aprender com seus ensinamentos. Nós pedimos por toda a humanidade e queremos, em especial, hoje, pedir pela nossa irmãzinha Sheila, que aonde estiver, possa ser abençoada, amparada, que vá os nossos votos de saudade, mas saudade com amor, com o trabalho feito por ela, com as sementes que ela deixou aqui conosco, neste plano, e que nós estamos semeando, e que aonde ela esteja, ela receba o nosso abraço fraterno,
o nosso amor, o nosso muito obrigada, a nossa gratidão por esta irmã que tanto fez aqui neste plano, por nós, pela evangelização, pela doutrina espírita. Queremos agradecer, Pai. E assim, Pai amado, nós pedimos luz, paz, harmonia para nós todos, para os nossos familiares que estão bem próximos de nós e para os demais irmãos. E queremos agradecer este momento, Pai. E assim, agradecidos e confiantes na tua paz, no teu amor, na tua presença imensurável em nossas vidas, Pai, que é o Criador. Nós pedimos permissão para encerrar este trabalho de hoje. O nosso muito obrigada. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Elisângela, querida, se você quiser compartilhar as referências que você gostaria de ter dito e não conseguiu, se quiser compartilhar no grupo. E também foi pedido, Sim. querida, que você colocasse uma foto, de repente, da sua camiseta, que eles gostaram de ver. Ah, tá. Coloca uma foto da sua camiseta para quem gosta, né? Agora eu não me lembro o nome de quem pediu, acho que foi a Vera. Eu mando depois aqui, às 8h30 eu tenho estudo no Centro Espírita e às 9h40 começa a evangelização, mas no início à tarde acho que eu consigo mandar. Tá Tá bom? ótimo. Muito obrigada pela sua Eu que voz hoje, agradeço. viu? Muito obrigada, gente. Obrigada por todos. Valeu, pessoal. Gratidão, bom dia. Obrigada, bom Gratidão. Obrigada. dia. Fui eu que pedi a foto. Obrigada, Sim, viu, tá bom, eu vou Elisângela? Um colocar no abraço. grupo ali, tá? Bom Bom sábado e domingo para dia. vocês. Bom Obrigada. dia, um ótimo final de semana para nós todos. A todos. Cida, tudo Obrigada. bem, Amém, com Cidinha? certeza. Cida Rengels, tudo bem? Ela começa falando assim, me doendo tanto a falta dela. É, mas ela tá recebendo o nosso amor, né? Nosso amor. Nós tiramos foto hoje, Cida. Eu acho que não tiramos foto, não. Nós estávamos tão Tão envolvidos empolgados, né? com as tuas palavras que eu acho que não foi tirado foto. Mas está gravado no éter. E ela está recebendo hoje tudo isso que a gente mandou encaminhar para ela. Ou melhor, ela está aqui conosco, né? Porque Isso aí. o nosso coração está onde está o nosso tesouro, né? Então, Verdade. Fiquem com Deus. beijo, queridos. Beijo, Bom beijo, sábado. beijo.